Olá! Hoje a gente mergulha no capítulo 2 do livro de Esther. A coisa começa logo depois daquela confusão com a rainha Vasti, né? O rei Xerxes já tá mais calmo, mas aí bate aquela saudade da Vasti. E agora? Pois é. E os servos dele, espertos, percebem isso. Aí eles vêm com uma sugestão, né? Uma solução bem palaciana, digamos. Exato. Tipo, majestade, por que não procurar moças virgens e bonitas em todo o reino? A ideia era essa, achar uma substituta. E como fariam isso? Bom, eles nomearam comissários, sabe? Para ir buscar essas moças e trazê-las para Suzã, a capital. Lá, elas ficariam no harém, sob os cuidados de um eunuco chamado Egai. Ah, o Egai. Figura importante ali no controle das mulheres do rei. Com certeza. E tinha um processo, né? Tratamentos de beleza, um período de preparação, e a moça que mais agradasse o rei, essa sim, viraria rainha. E o rei Xerxes? Topou na hora. Sim, ele gostou da ideia, aprovou tudo e, bom, a busca começou. É aí que a história realmente esquenta, porque entram os nossos personagens principais, né? Exatamente. Em Suzã, a gente encontra Mardoqueu. Mardoqueu, um judeu da tribo de Benjamim, a família dele tinha sido exilada lá atrás, na época da Babilônia, Isso. E ele tinha uma prima, órfã, Hadassá. que a gente conhece mais como Esther, né? O texto faz questão de dizer que ela era muito, muito bonita, linda de forma e de semblante. É verdade. E quando saiu a ordem do rei para juntar as moças, adivinha, Esther foi uma delas, levada para o harém. E como foi a chegada dela lá? Olha, parece que ela causou boa impressão logo de cara. Agradou muito o Egai, o eunuco responsável, Ah, o Egai de novo. ele mesmo. Esther ganhou o favor dele, recebeu tratamento especial, comida diferenciada, servas, tudo do bom e do melhor. Mas tinha um detalhe importante aí, né? Fundamental. Mardoqueu tinha instruído Esther a não contar para ninguém que era judia, para manter a origem dela em segredo. Uma estratégia arriscada, talvez? Manter um segredo desse porte no palácio? Com certeza. E Mardoqueu demonstrava essa preocupação, né? Diz o texto que ele andava todo dia perto ali do pátio do harém. Tentando saber notícias dela, imagino. Exato, para ver como ela estava, se estava tudo bem. Enquanto isso, a Esther passava por aquele processo longo de preparação. Longo mesmo, né? 12 meses? Sim, 12 meses. 6 meses com óleo de mirra, depois mais 6 meses com perfumes cosméticos. Era um tratamento completo. Pra que tanto tempo? Só beleza? Talvez não só beleza, né? Pode ser um tempo para observar o comportamento, a adaptação delas à corte. E depois desse período, cada moça ia para o rei. Podia levar o que quisesse do harém. E depois da noite com o rei? Aí ela ia para outra parte do harém, ficava sob os cuidados de outro eunuco, Saisgás. E só voltava a ver o rei se ele, bom, se ele gostasse muito e a chamasse pelo nome. Entendi. E a vez de Esther? Como foi? Quando chegou a vez dela, Esther foi, muito sábia. Ela seguiu o conselho do Egai, aquele que gostava dela. Não pediu nada extra, nada luxuoso? Não pediu nada além do que o Egai sugeriu. E parece que essa simplicidade, essa confiança no conselho dele, funcionou. Ela conquistou todo mundo. Todos que a viam admiravam. Que interessante. E o rei? Bom, levaram Esther até o rei Xerxes. Isso foi no 10º mês Tebete, no 7º ano do reinado dele. E a reação do rei? Ele gostou dela, muito. Mais do que de todas as outras moças. O texto diz que ela alcançou favor e aprovação na presença dele. E o resultado foi? Imediato. Xerxes colocou a coroa real na cabeça dela. Esther era a nova rainha, no lugar de Vasti. Ínsias distribuiu presentes. Foi uma grande celebração. Mas mesmo sendo rainha, com toda essa pompa, Ela continuou seguindo a instrução de Mardoqueu. Manteve a origem judaica em segredo. Impressionante a lealdade dela, né? muito. E falando em Mardoqueu, ele não ficou parado, né? De jeito nenhum. Mardoqueu costumava ficar ali perto da porta do rei. Um lugar estratégico, né? Para ouvir as coisas. E ele ouviu algo importante. Importantíssimo. Ele descobriu um complô. 2 oficiais do rei, Bigtan e Teres, que guardavam a entrada, estavam revoltados e planejavam assassinar o rei Xerxes. Nossa! E o que Mardoqueu fez? Agiu rápido. Contou tudo para Esther. E ela? Ela foi direto ao rei.
contou sobre a conspiração, mas fez questão de dizer que foi Mardoqueu quem descobriu. Deu crédito a ele. Atitude nobre dela também. Sem dúvida. Aí o rei mandou investigar, né? A história foi confirmada, os 2 oficiais de Bigtan e Teres foram enforcados. E fim da história para eles. Mas teve um registro disso, certo? Exato, e isso é crucial. O ato de lealdade de Mardoqueu, a descoberta da conspiração, tudo foi registrado nas crônicas reais, nos anais do reino, na presença do próprio rei. Um registro que vai ser bem importante mais pra frente na história, a gente imagina. Com certeza. Então esse capítulo 2 é a história dessa ascensão incrível de Esther. De órfã, exilada, a rainha da Pérsia. Tudo envolvendo beleza, favor, mas também esse segredo, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê a vigilância e a lealdade do Mardoqueu salvando a vida do rei. As 2 histórias correndo em paralelo. É verdade. Uma trama bem tecida. Pois é, e fica aquela pergunta no ar, né? O quanto disso tudo foi, digamos, providência divina, destino, e o quanto foi resultado das ações e decisões das pessoas? Tipo a decisão da Esther de esconder quem Eva era. Exatamente. Ou a atenção do Mardoqueu ali na porta do rei. Se qualquer coisinha dessas fosse diferente, será que a história teria sido a mesma? O que teria acontecido é algo pra gente pensar, né?